Super Aventuras Marvel 140 foi publicado aqui em fevereiro de 1994. Então, traz histórias que a Marvel lançou mais ou menos entre 89 e 90, né? Fase bem legal. A primeira história é do surfista, né? Daquela época que ele estava enfrentando o Thanos. Ele achou que tinha matado o Thanos, só que o Thanos fingiu a morte e enganou o surfista para ele entrar dentro de Dynamo City, que é uma cidade espacial, assim, que consome toda a forma de energia. Então ele não consegue usar os poderes dele e fica preso na cidade, porque a cidade é governada por uns robôs que exploram todo mundo. Qualquer trabalho que ele tentava pegar lá não rendia nada, tal. Até que com a ajuda aqui de um amigo dele que conhece lá, ele encontra esse trabalho aqui que seria fazer uma geração de efeitos de luzes para show, não sei o que. E não ia render nada de dinheiro, mas ele ia conseguir chupar um pouquinho de energia, o suficiente para ele conseguir sair voando e entrar aqui no prédio do governo e confrontar quem governa a cidade e tal. Só que depois ele descobre que o governante da cidade é esse olho aqui que não faz nada. Não adianta ele falar com ele, porque na verdade quem governa a cidade são, de verdade mesmo, são uns robôs corruptos aqui que ficam explorando todo mundo lá dentro e tal. E daí, como ele já gastou um pouquinho de energia que ele tinha nisso, ele não conseguiu se defender, ele já vai ser preso novamente e a quarta punição dele dentro da cidade, pela regra, ele vai ser exterminado. Só que para o surfista vai servir, porque a forma como o Dynamo City exterminava os infratores vai acabar servindo para ele fugir da cidade. Isso vai acontecer aqui na próxima edição. Eu gosto bastante dessa fase aqui, eu acho bem divertida essas histórias do surfista antes da trilogia das joias. E sim, acho que tem assim um lance de ficção científica e humor. Eu também gosto da arte do Ron Lim e tal. Muita gente não gosta, mas eu acho bem legal. E aí a segunda história é o Justiceiro, escrito pelo Mike Baron. Essa aqui é uma história que ele encontra lá um rapper no meio dos Estados Unidos, está lá queimando a bandeira e fica uns redneck louco da vida com ele, e o Justiceiro vai entrar no meio da treta, assim. Essa história, mais ou menos, assim, meio chatinha, na verdade, essa história aqui do Justiceiro. E eu só lembro mais dela, assim, o lance de ficar puto com o carinha cantando as músicas de rap lá, que encheu o saco do Justiceiro. Aí a terceira história é o Thor, daquela fase do Tom DeFalco e Ron Frenz. Aqui ele está enfrentando uma espécie de um vampiro espacial que controla as pessoas. E aqui o Hércules estava vivendo com ele na época e tal. Então ele controla o Hércules para os dois brigarem, né? Essa é uma história que já aconteceu 10 vezes, né? Toda história que tá lá o Thor e o Hércules, eles acabam brigando de um jeito ou de outro. E assim, tanto na época como agora, eu não curto muito o Tom DeFalco e Ron Frenz dessa fase do Thor. Eu sei que tem um estilo bem clássico, tem algumas histórias que são legais quando eles estão enfrentando os Celestiais, mas em geral, quando eles estão aqui em Nova York, enfrentando uns vilãozinhos no meio da cidade, assim, não sei, acho muito, sei lá, sem graça mesmo. E aí a quarta história, finalmente, o Quarteto Fantástico do Walt Simonson. Não é a estreia do Walt Simonson, ele já tinha escrito acho que umas 3, 4 histórias do quarteto antes, talvez desenhado uma delas. Mas esse aqui é o primeiro arco mesmo, legal, assim, né? Então o Quarteto Fantástico ele desperta lá com um alarme tocando no prédio deles, e o Reed Richards vai descobrir que tem uma espécie de anomalia lá numa sala. Ele consegue detectar a tempo e manda a Sui fazer um campo de força pouco antes de explodir uma bomba aqui que ia detonar o prédio inteiro e tal. Acho interessante esse efeito aqui que o Walt Simonson colocou. Não sei, isso aqui foi feito no final dos anos 80, não sei se ele fez isso no computador, ele deve ter alguma coisa que tinha esse padrão aqui e aplicou nos desenhos, porque é bem legal. E fazer isso aqui sem computador, ou talvez até tivesse algum computador na época que imprimisse isso, mas fazer isso sem computador seria muito difícil, desenhar todos esses quadradinhos, porque tem esse efeito de profundidade aqui, né?
E a arte do Walt Simonson é sensacional, né? Combina muito bem com uma história de ficção científica como o Quarteto Fantástico, que é o que ele está fazendo nesse arco, né? O Reed Richards descobre que essa bomba veio do futuro, e aí ele conta que tempos atrás eles com os Vingadores foram 20 anos no futuro e descobriram que tinha uma espécie de redoma envolvendo tudo lá que bloqueava viagens no tempo além dessa época. E eles descobriram que tinha uma espécie de celestial que fugiu e estava criando alguma coisa não muito boa lá dentro, talvez alguma espécie de arma, coisa desse tipo, só que eles não conseguem resolver. E agora ele detecta que essa bomba veio dessa época. Tem até uma referência aqui, que essa história deles com os Vingadores se passa em Capitão América 159 e 160. Essas histórias eu não li. Bom, e aí ele fala, bom, a gente tem que ir lá resolver isso, e ele desenvolve um trenó lá, que é uma maquininha do tempo, né? E ele também vai chamar o Thor e o Homem de Ferro lá dos Vingadores para ajudar. E aí termina essa edição eles embarcando nessa viagem, indo lá enfrentar descobrir o que tem dentro daquela anomalia. Tem os outros plots, tal, tem essa menina aqui misteriosa que vai pegar carona aqui na mente do Tocha Humana, e também vai desenvolver o plot depois. E, né, Walt Simonson faz bastante desses efeitos nessa fase, desenhos legais pra caramba. Não vai ser uma história do nível da fase do John Byrne, coisas do tipo, não é tão memorável assim, mas como a história do quarteto eu acho bem divertida, e tem esse lance, né, de o traço do Walt Simonson combinar muito com essas histórias de ficção científica. E aí termina com eles já entrando na anomalia para seguir para a próxima história. E eu acho que nenhuma das histórias dessa edição, principalmente essas do Quarteto Fantástico, nenhuma foi republicada, eu acho. Então, assim, é outra coisa que torna, pelo menos, toda essa fase aqui em volta do número 140 bem legal, né? As historinhas do surfista antes que o pessoal enfrenta o Thanos também pelas Joias do Infinito, acho que também não foram republicadas, tá? Então vale bastante ter as super aventuras Marvel mais ou menos em torno dessa época, né? Sempre vale, né? Mas nesse caso especificamente ainda tem esses outros fatores que vale a pena ter essas revistas.